Muito boa noite para todo mundo. É bom estar aqui com vocês mais uma vez, aqui no canal Paz e Bem, no meu cenário, como eu costumo fazer. Já há bastante tempo que eu não coloco, que afinal eu não conseguia fazer, e meu horário hoje permite gravar aqui na minha casa original. E, enfim, deixa um pouquinho aquele lado um pouco, digamos assim, residencial, como a gente estava acostumado nos últimos tempos, e fica com esse cenário um pouco mais político. E nada como trazer logo duas mulheres no meu cenário, ainda que de uma maneira um tanto quanto representativa, não apenas com elas aqui, como seria ótimo trazer pessoas com bastante eloquência aqui. E aí, conforme eu havia comentado na semana passada, eu vou terminar esse tema cultura do estupro, trazendo também outros dados que não pude trazer naquele momento, uma questão até de organização do meu próprio material. E aí, por exemplo, na Wikipédia, sei que muita gente detesta, inclusive tem lá os seus problemas muitas vezes, de fontes, mas lá também tem um verbete dedicado ao estupro. Dentre outras coisas, a gente tem também as definições de estupro diferentes nas sociedades. E isso também é que causa, muitas vezes, o problema quando a gente consegue estabelecer a ideia do que seria a cultura do estupro. E ali, na parte geral, digamos assim, de definições, na maioria das jurisdições, é definida como uma relação sexual ou outras formas de penetração. Até acho que algumas coisas acontecem. Pronto. Algumas telinhas surgem no meio do computador quando eu estou lendo. Então, seria, no caso, uma relação sexual ou outras formas de penetração iniciadas por um perpetrador sem o convencimento, sem o consentimento da própria vítima. A definição é inconsistente entre as organizações governamentais de saúde e a aplicação das leis profissionais de saúde e além das profissões jurídicas que não conseguem estabelecer um padrão geral para todo o mundo. E isso tem variado histórica e culturalmente. E originalmente, estupro não tinha conotação sexual e ainda é usado em outros contextos no idioma inglês. Na lei romana, estupro ou raptus era classificado como uma forma de crime, como se fosse um crime de assalto. E a palavra raptus, em latim, descrevia o rapto de uma mulher contra a vontade do homem, sob cuja autoridade ela viveu, e a relação sexual não era um elemento necessário. Outras definições mudaram ao longo do tempo. Em 1940, o marido não podia ser acusado de estuprar sua esposa. E nos anos 1950, em alguns estados, uma mulher branca que tivesse sexo consensual com um homem negro era considerado estupro. Então, a gente tem aí uma gama de definições muito delicadas ao longo da história e que pode realmente causar um certo estranhamento, e acho que é por isso que esse povo da extrema-direita estremece nas bases quando tocamos em assuntos fundamentais, no sentido de tocar o dedo em algumas feridas, pois, afinal, para eles devia ser algo fundamental, realmente, o estupro, como a gente vê aí no caso das vítimas que hoje têm condições de se colocar. E, claro, devemos lutar contra qualquer forma de que isso aconteça. Outra coisa que eles colocam que até 2012 o FBI, Federal Bureau of Investigation, ainda considerava estupro um crime cometido exclusivamente por homens contra mulheres. E a partir dessa data, ou seja, vai completar 10 anos, já completou 10 anos, temos 11 anos dessa mudança, eles mudaram para o conhecimento carnal de uma mulher forçosamente contra a sua vontade para a penetração, não importa quão leve, da vagina ou do ânus, com qualquer parte do corpo ou objeto, ou penetração oral por um órgão sexual de outra pessoa sem o consentimento da vítima. E essa definição antiga era colocada desde 1927, e é claro que já estava obsoleta
E, na verdade, ela sempre deve ter sido obsoleta, porque, na verdade, esses atos sempre aconteceram ao longo da história. Só não tinham ainda sido classificados. E certamente devemos ter outros casos que poderiam ser colocados ali, como o próprio fato de você, que não é classificado como estupro, mas é um abuso, quando você toca no corpo de uma outra pessoa sem o consentimento dela, com um objetivo sensual. Continuando aqui. A definição atualizada inclui o reconhecimento de qualquer gênero da vítima e agressor e que a violação como objeto pode ser tão traumática quanto o estupro peniano vaginal. E essa agência, o FBI, também descreve casos em que a vítima é incapaz de dar consentimento por causa da sua capacidade mental ou física. Reconhece que uma vítima pode ser incapacitada por drogas e álcool e também incapaz de consentimento nesse caso. Então, a definição não altera os códigos criminais federais ou estaduais, ou a cobrança de impactos e processos em nível federal, estadual ou local. Isso significa que houve um aumento, pelo menos no âmbito dos Estados Unidos, desse tipo de definição. Enquanto que aqui no Brasil, aqui no Código Penal, a gente vai encontrar lá no Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Engraçado que tivemos uma alteração no Código Penal, mas aparentemente não sei se isso mudou. Não sei se alguém do direito poderia me esclarecer. Mas aqui seria constranger alguém mediante, esse artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir-se que ele pratique outro ato libidinoso. Deixa um pouco mais amplo aí, e tendo reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se o da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos, esse aumenta para 8 a 12 anos. Se resultar em morte, 12 a 30 anos. E o estupro de vulnerável, e isso é que tem sido colocado, isso foi incluído na Lei 2015 de 2009, que é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Por isso, a questão do beijo, por exemplo, ter sido incluído na questão do estupro, no artigo 217-A, pena de 8 a 15 anos de reclusão. Provavelmente, se o pessoal tivesse colocado em pauta, aquele prefeito daquela cidade, certamente teria colocado aí. Outra coisa que eles colocam, parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput desse artigo com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, e dentro dessa questão de menor de 14 anos, então a pena vai de 10 a 20 anos. E se da conduta resultar morte, também aí entra para 12 a 20 anos. Isso está no site do Tribunal de Justiça da Distrito Federal e dos outros territórios. Como é uma legislação de âmbito nacional, então a gente acaba tendo aí essa outra visão. Mas o que eu achei interessante no caso do verbete da Wikipédia é o seguinte, que ele define também as formas de estupro. Uma prática ligada à prostituição, já que o estupro é definido como prática não consensual do sexo, uma mulher ou menina, interessante que não coloca homens, né? Que não é prostituta por vontade própria, mas forçada por outras pessoas, é estuprada não somente por cafetões, mas também pelos clientes. O estupro de uma mulher, uma vez presa dentro do sistema de prostituição, é tolerado amplamente pela sociedade, mas quase nunca pela justiça. A gente deve lembrar também que isso, a gente, especialmente depois desses casos que têm sido relatados, a gente vê que há famílias que toleram o estupro de todas as formas possíveis e imagináveis. E aí, continuando. O estupro em massa de uma prostituta nova, de uma menina em processo de transformação para ser prostituta, é uma prática comum e, do ponto de vista dos traficantes e cafetões, absolutamente necessária para conseguir a sua transformação. A sociedade e os clientes sabem disso e frequentam e usam as prostitutas depois com a maior naturalidade.
Porém, a relação de cliente com uma prostituta forçada é considerado crime por algumas associações e partidos políticos, mesmo se o cliente pague a devida taxa. É o caso que a gente coloca aqui na Wikipédia, que a Alemanha e outros países europeus discutem uma lei sobre isso. Outra coisa que eles colocam é o estupro de homens contra homens. Estatísticas revelam que o estupro de homens contra homens é mais comum do que se imagina e apresenta baixo índice de denúncia. O que eles colocam entre aspas, homens sem voz, seriam milhares em todo o mundo, mas em especial em países nos quais as instituições e a justiça têm pouca eficácia. Para os homens, o estupro é tão humilhante quanto as mulheres. E a gente pode até tirar um programa para a gente, ou reservar um programa para falar melhor sobre isso, por causa da questão, especialmente do coito anal, que é uma coisa polêmica e que, no âmbito da religião, também é um caso bastante delicado. E aqui eles também mencionam um outro caso também bastante interessante, é o caso de estupro de mulheres contra mulheres. Seria uma espécie de estupro lésbico, independentemente da orientação sexual das pessoas envolvidas. A agressão ocorre quando uma mulher manipula à força os órgãos sexuais da vítima, também mulher. E a agressora o faz por meio de ação manual, sexo oral, introdução de dildos ou outros objetos estranhos, em um outro que chama de tribadismo. Uma pesquisa telefônica realizada nos Estados Unidos em 2010 para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças constatou que 43,8% das lésbicas relataram ter sido estupradas, abusadas fisicamente ou assediadas em algum momento por um parceiro íntimo, e que destas, 67,4% relataram que o agressor era uma outra mulher. Então, é importante a gente ter essa noção para ver a gama de crimes que são cometidos e que muitas vezes são silenciados por vergonha ou alguma coisa parecida com isso. E aí eu gostaria de mostrar para vocês, antes de entrar na segunda parte, conforme eu havia prometido, com esse caso aqui. Esses dados estão no Anuário de Segurança Pública, lá do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é o mais recente, em 2022, e aí a gente tem diversos casos que são, acho legal quando você tem alguns infográficos, e isso ajuda a gente a entender um pouco melhor como as coisas estão acontecendo. Tem vários infográficos, mas aqui nós temos uma coisa muito importante a ser relatada. Não sei se vocês estão vendo aí, mas aqui dá para ver que contra a população LGBTQIA+, nós tivemos aí um aumento de 88,4% de estupros em 2022 em relação a 2021. Isso é gravíssimo. E detalhe que a gente deve levar em conta que esses dados são com base, como posso dizer, naquilo que é dito, naquilo que é relatado. Então, eu acredito até que esses números sejam maiores. Vocês vejam aí também os casos de agressões, aumento de 35,2%, mortes, homicídios, né, 7,2%. E aqui, justamente, o nosso foco, os casos de estupros contra LGBTQIA+, 88,4% de aumento. Se isso não tem motivo da extrema-direita, o que será? Temos outros casos ali também, que depois vocês podem depois pesquisar, vou deixar o link para vocês. E aí nós temos o foco aqui, está vendo aqui, ó, Anuário de Segurança Pública 2022, e aqui são os dados que é preciso que a gente analise. Foram 666.020 casos de estupros em 2021. Perdão, acho que houve um equívoco com relação a 2021 em relação a 2022. Houve um aumento de 4,2%. Então, lá para agosto desse ano, deve ter a divulgação de 2022 em relação a 2020, aliás, 2022 em relação a 2021. E 75,5% das vítimas eram vulneráveis, incapazes de consentir. Então, ou elas eram dopadas, ou elas passavam por uma outra forma de lidar
com isso, mas que não eram a forma mais coerente, digamos assim. Nós estamos lidando com monstros, para dizer o mínimo, que a pessoa dopa a outra, não se coloca da maneira como deveria, que é respeitar o espaço de cada um, e justamente nós temos aí vulneráveis. Eu acho isso muito grave, muito sério, a gente não pode deixar passar. 61,3% tinham até 13 anos. Gente, o que dizer a partir daí? Lembram do Código Penal? Será que essas pessoas todas foram encarceradas? Estão passando por orientações? Estão sendo ressocializadas? E outra coisa que é mais grave, antes que falem da comunidade LGBTQIAPN+, 79,6% dos casos, o autor era conhecido da vítima. Portanto, o problema está nas famílias. Os problemas estão dentro das casas. É onde acontece. E lembrando que aqui temos meninos, meninas, meninas. Pessoas que muito provavelmente também não se concentram nessas configurações tradicionalmente descritas. E o que eu acho mais grave a partir daí é o fato de nós termos aqui uma questão que eu acho que é mais delicada de tudo, que é o fato de nós não termos a menor consciência ou a menor tato de acolher e lembrar que cada pessoa dessas 66 mil vítimas, além das outras acumuladas ao longo da história, que também passaram por problemas desse tipo este ano, carregarão essas marcas pelo resto da vida. Então, vai muito além de aborto, vai muito além de qualquer outra discussão. Estamos falando do respeito, estamos falando de alguma coisa que é comum e não deveria ser. E lembrando que aqui estamos falando do aumento das denúncias, não estamos falando do aumento exatamente de casos que certamente acontecem no país. E por isso mesmo, eu resolvi, a gente na semana passada falou sobre, dentro da visão cristã, como isso era visto, e eu procurei ver em outras doutrinas como a questão do estupro é vista de alguma forma ou de outra. No hinduísmo, eu não achei algo específico. Por incrível que pareça, o único artigo que eu encontrei foi num blog chamado Olhares do Mundo, em que a pessoa que o escreveu traz um dado, no mínimo, delicado, porque, afinal, é meio complicado você atribuir para si uma ideia e passar para outra cultura essa ideia. E o que eles colocam é o seguinte: ao longo da história, as indianas sempre temeram a violência sexual. Nos séculos XVI, melhor, século XIV ao século XVIII, as mulheres, forçadas pelas circunstâncias ou pelas pressões da sociedade, costumavam queimar-se vivas em massa quando o marido saía para lutar contra o exército inimigo e tinha poucas chances de voltar, ou queimavam-se vivas na pira funerária do marido se ele morresse antes dela. Conta um livro chamado Batia. As mulheres indianas foram forçadas a ir a tais extremos apenas para se salvarem do abuso sexual que sofreriam sem a proteção do marido. Embora a sociedade tenha chegado longe daqueles dias sombrios, ainda assim as mulheres não têm outra opção de dizer não, e esse não ser recebido pelos homens de uma maneira neutra e amigável. O não é recebido de forma violenta e resulta em estupro ou em uma vingança que pode ser tão grave quanto um ataque ácido sobre a face de uma garota que rejeitou o homem. Isso está no livro Rapes in India and the Way Out, ou seja, estupros na Índia e consequências disso daí. O hinduísmo, continua o artigo, religião dominante na Índia, prega que a alma é imortal e seus 800 milhões de seguidores acreditam na reencarnação. Se nessa vida eles fizeram mal a alguém, na próxima nascerão em uma casta inferior ou como um animal ou vegetal. Os autores Bhatia e Abesha
observam que a religião ensina maneiras e meios dos homens administrarem sua sexualidade de maneira a não rebaixarem as mulheres. Entretanto, esses autores acreditam que uma das possíveis causas para o crescimento da violência sexual na Índia, e aí vocês podem acompanhar alguns noticiários terríveis, especialmente que esse texto de 2018, eu me lembro de vários casos de estupro coletivo, eles dizem que é o seguinte: a sociedade deixou de aceitar as mulheres como iguais aos homens, isso resultou em frequente agressão a elas. E na opinião de uma outra pessoa, isso que eu achei terrível, o cartunista chamado Ram Deviniani, a essência do hinduísmo é o controle sobre os medos. A violência sexual e o hinduísmo não estão relacionados. Isso se aplica a qualquer religião. O que deve ser desafiado ou questionado é como os homens usam a religião para dominar ou controlar as mulheres. Creio que é algo que deveria ser aplicado não somente ao hinduísmo, mas também em qualquer outra doutrina. E o texto ainda coloca: o hinduísmo tem como ação, tratar todos os seres vivos com amor, respeito e dignidade. A maioria dos indianos são vegetarianos, dieta onde não é consumido nenhum tipo de animal. A escritora indiana Hindu Vidushi Gupta acredita que o hinduísmo não está perdendo sua força e não deve ser relacionado a esses crimes. De acordo com ela, o hinduísmo é a religião do mundo em que não só identifica o poder feminino, mas também o considera igual, e às vezes até mais alto poder masculino. E aí a pessoa que colocou o seguinte: a sociedade indiana é dividida por castas, ou seja, por grupos sociais hereditários, em que essa condição é passada de pai para filho. Em cada casta só é permitido que um integrante se case com pessoas pertencentes do próprio grupo, sendo isso um motivo de muita divergência dentro de algumas famílias, pelo fato de alguém pretender se casar com uma pessoa que pertença a alguma outra casta. Entre as divisões sociais está o Dalit, que faz parte da camada mais baixa da sociedade indiana. Por serem considerados intocáveis, mas não de modo positivo, muitas pessoas integrantes do grupo, principalmente as mulheres, são severamente agredidas. É comum o sexo feminino nascer dentro de uma realidade na qual o destino é apenas ser castigado, abortos e abandonos de recém-nascidos, pelo simples fato de serem meninas. Então, esse foi o único texto que eu peguei algum detalhe envolvendo, e o tema, inclusive o título é Patriarcado e Repressão Sexual são a causa da epidemia de estupros na Índia, diziam analistas. Enfim, é doloroso, mas vocês vejam que, de certa forma, a gente vê também a questão da autoridade religiosa como sendo o principal fator que mobiliza ou orienta as pessoas, e não exatamente as próprias doutrinas. É algo que também a gente pega no Islã. Tem um artigo escrito por uma pessoa especialista num site chamado Ike Ara Islam. Não sei o que significa, mas, de qualquer forma, o texto é Islã permite estupro. Por que eu peguei aí? O autor desse texto, eu não selecionei esse trecho, mas o autor do texto do blog Olhares do Mundo atribui aos muçulmanos, ou à grande influência muçulmana na Índia, a questão do aumento do estupro. E aí, indo para a questão da doutrina, a gente pega a seguinte informação escrita por uma pessoa especializada no Corão. Qualquer caso horrível que se passe no Oriente Muçulmano, e ele coloca que são 54 países em 3 continentes, cerca de 1,5 bilhão de indivíduos, é tomado como uma regra geral, algo que constitui uma exceção e não a norma, e é tão chocante para o Oriente quanto para o Ocidente. É interessante que o autor usa Oriente e Ocidente entre aspas, já que os 3 continentes certamente nós temos aí em outros lugares. E é interessante que a gente tem uma divisão, igual quando o pessoal criticou a Dilma por usar o termo sul global. Então, a gente também deve ter uma certa, como eu posso dizer, um certo cuidado com usar essas palavras Ocidente e Oriente, porque
nos países especialmente africanos, muitos estão no lado ocidental aí do meridiano, para a gente falar aí de Ocidente e Oriente. Mas, tradicionalmente, as pessoas colocam o Islã como uma doutrina oriental. E se esquecem, por exemplo, de que a origem do Islã também é mais ou menos a mesma região de onde surgiu o cristianismo, que está muito mais identificado com o lado ocidental. E a gente não pode esquecer que, com os processos de colonização e neocolonização, colonização tardia, e a gente vê fundamentalmente ligado por países europeus, a cultura cristã, que hoje atinge cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, é responsável por boa parte de alguns comportamentos. Por exemplo, como nós aqui, na luta por cidadania plena LGBTQIAPN+, acaba esbarrando com argumentos culturais, muitas vezes, mas que vão encontrar origem no cristianismo oriundo dos colonizadores. Então, a gente também deve levar em conta, é por isso que dedicamos aquele programa, mais a esses detalhes colocados ali, por estudo daquelas grandes estudiosas. E aí, continuando o artigo. Como se pudéssemos inferir um juízo sobre o comportamento do uruguaio ou de um mexicano, porque há nestes países estupradores e assassinos como em qualquer outro país, e que nestes países, como na maioria dos países, existem machistas que vão culpar a mulher quando é vítima de estupro, também existem casos de corrupção que fazem que um criminoso rico dotado de conexões com o poder possa ser declarado livre pela justiça. Nada parecido com o Brasil, né, gente? Mas, continuando, para determinar o status legal de um ato no Islã, não podemos, ou melhor, não nos baseamos nos costumes de tal ou tal povo, nem no sistema político de tal ou tal país, mas sim nas fontes primárias da lei islâmica, o Alcorão, palavra de Deus, no significado que ele coloca, e a Suná, o que foi feito, dito e aprovado pelo profeta Muhammad. E logo vem diferentes ferramentas jurídicas e fontes de leis secundárias, como analogias, que aqui ele coloca entre parênteses como jivas, o consenso dos sábios, isma, o esforço de interpretação em ausência de um texto definitivo, chamado de ijtihad, é uma coisa assim, que tem autoridade para determinar um juízo legal sobre um assunto, são os sábios da jurisprudência islâmica, não porque são sacerdotes, mas porque estudaram as fontes primárias e dominam as ferramentas jurídicas. As 4 escolas jurídicas da ortodoxia sunita, que é uma das grandes divisões dentro do Islã, muita gente acha que o Islã é uma coisa só, mas assim como o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o hinduísmo, são muito diversos, têm diversas coisas, não sei se lá qualquer um abre uma mesquita ou um fator aí de adoração, um templo muçulmano em algum... Igual aqui no Brasil, você às vezes vê um antigo bar e daqui a pouco vira uma igreja. Eu não sei se isso acontece na cultura islâmica, mas tem diversas divisões, você sabe pelo menos das escolas fundamentais, ou mais conhecidas como os xiitas e os sunitas, mas você tem outras divisões também, e aí quem poderia até falar sobre isso, vocês podem depois procurar o vídeo do Pedro Lima Vasconcelos aqui no canal Paz e Bem também, que trata desses assuntos. Mas voltando para o texto. Voltando à questão dos sunitas, consideram que o estupro é um dos piores pecados no Islã, e que fazer é equivalente a fazer guerra ao Estado ou ao país, Iraque. E o castigo por este ato não é nada menos que a morte para o estuprador. E há um consenso absoluto dos sábios islâmicos sobre este assunto. Só é suficiente o testemunho da vítima para que o estuprador seja reconhecido como tal, se este testemunho está respaldado por provas circunstanciais. Então, vejam que a lei islâmica, nesse ponto, é bastante dura. E aí, continuando. O único debate que existe acerca deste tema é entre a escola Hanafi e a escola Malaki, sobre se a vítima deve receber uma compensação financeira ou não. Mas a princípio, a gente vê que basta o testemunho da vítima.
só fico preocupado, né, claro, com a questão das provas circunstanciais, mas a gente sabe que muitas vezes pode haver forjar alguma coisa assim, mas a rigor está falando de uma questão baseada dentro do livro Alcorão e de outros livros, como chamamos de fontes primárias e fontes secundárias. E aí continua o texto. O juízo legal sobre o estupro se baseia sobre a prática direta do profeta Muhammad em Medina e seus companheiros. E aí tem um trecho aqui que é o seguinte: uma mulher, durante a época do profeta, saiu para a mesquita para a oração e um homem a atacou e a estuprou. A mulher gritou e o homem se foi. E logo o outro homem se aproximou e ela lhe disse: este homem me fez tal e tal coisa. Depois veio um grupo de companheiros do profeta, dentre os imigrantes, um deles, se não me engano, Al-Muhajirun, e ela lhes disse: esse homem me fez tal e tal coisa. Os companheiros se foram, apanharam o homem pensando que ele havia estuprado esta mulher e lhe trouxeram até ela. E ela disse: sim, é ele. Então o trouxeram para o mensageiro de Deus, no caso, o profeta, e quando o profeta estava para pronunciar a sentença, o homem que realmente havia atacado a mulher se levantou e disse: ó mensageiro de Alá, sou o homem que fez isso a ela. E o profeta disse à mulher: podes ir, Alá não tem nada contra ti. E sobre este homem que havia estuprado, disse: matem-no por apedrejamento. Continuando o texto e saindo da citação. Também se agrega um exemplo durante o segundo califado, o califato de Omar ibn al-Khattab, o grande companheiro do profeta. Um escravo que teve relação com uma escrava sem o seu consentimento. Omar ibn al-Khattab o açoitou e o expulsou da sociedade, e não açoitou a escrava, porque o escravo a havia forçado. Para confirmar isto, é importante agregar a posição explícita de um outro pensador, que é Imam Malik, nascido no ano 93 da Hégira. Lembrando que o calendário muçulmano é diferente do calendário adotado por nós aqui. Eles não estão no ano 2023, estão em outro ano aí, de acordo com os cálculos, se não me engano, é da fuga de Mohammed de Meca para Medina. E esse Imam Malik é fundador da escola Malik. Aí vem outra citação. O que está decidido na nossa comunidade sobre um homem que viola uma mulher, virgem ou não virgem, é que deve pagar à vítima uma compensação. E logo o castigo corporal, deve ser aplicado sobre ele, e não há castigo para a mulher estuprada. Saindo da citação e voltando para o texto. O que se utiliza em geral para atacar o Islã é a falsa ideia de que o Alcorão permite o estupro dos escravos por seus anos, e então, por extensão, se aceita o estupro. Utiliza-se um versículo corânico, ou seja, lá do Alcorão, que fala da legitimidade religiosa das relações sexuais com esposas e escravas, implicando que o Alcorão diz que é possível ter relações sexuais fora do casamento. Isto é dado a concepção totalmente diferente do que é uma escrava na cultura ocidental e nas demais culturas do mundo. Está especificado no Islã que o escravo deve ter a mesma roupa e caridade, comer da mesma comida e dormir em uma cama da mesma qualidade que seu amo. Algo que aqui no Brasil, se formos pensar no período da escravidão, a gente vê que seria impossível. Daí que a gente entende também a questão da revolta dos malês. E aí, continuando. Uma pessoa não nasce escrava no Islã e não existe nenhum conceito que faça com que alguém seja escravo porque tem tal cor de pele. Cada pessoa nasce livre, como o dito pelo segundo califa e companheiro do profeta Omar ibn al-Khattab. E ele diz aqui: como irão fazer deles escravos quando suas mães distorceram esta vida livre? Então, com base nesse raciocínio, você tem essa fala contra a escravidão. Outra coisa que eles colocam, que isto contrasta bastante com a concepção da escravidão que era vigente no mundo colonial ocidental, na qual o escravo tinha status jurídico de mobília. Ele utiliza como base o manual jurídico francês de escravidão de 1685, Le Code Noir, o Código Negro. Outra coisa que ele coloca, é importante focar que o Islã não autoriza a escravidão, porém a regulou. Tá, é até contradição se a gente pensar nisso, mas é a visão do Islã. A gente não pode também impor a nossa visão a uma visão
especialmente quem é de dentro da religião. Então, ele coloca aqui: tal como isso não autoriza a pobreza, porém há muitas leis e regras de como tratar e ajudar os pobres, não existe um texto, nem na Suná, nem no Alcorão, que legitime o ato de tornar o homem livre e lhe fazer de escravo. Era algo comum na época da revelação, e era o caso em todo o mundo à época. Está agora proibido por consenso dos teólogos muçulmanos. E para retornar ao tema e clarificar definitivamente o assunto, um outro estudioso, que é o Imam Shafi, fundador da escola Shafi, disse: se uma pessoa estupra, força uma escrava, ela deve ser libertada, ou seja, a escrava deve ser libertada e ele ser castigado pelo castigo do estupro. Então, esse versículo não legitima o estupro de escravos, mas fala da legitimidade das relações sexuais com as esposas, sejam elas livres ou escravas. Então, é uma coisa bastante delicada quando a gente entra em outras doutrinas, especialmente quando a gente não domina. Uma outra doutrina que eu achei interessante a gente tentar verificar é o budismo. E tem um estudioso chamado Alexander Berzin, que escreveu um texto num site chamado Stud Buddhism, tratando da ética sexual budista, uma perspectiva histórica. Foi o único texto também que eu achei que tinha alguma base interessante, mas a questão do estupro aqui é tratada de uma maneira um tanto quanto peculiar, porque essa visão que a gente tem ali é tratada de uma maneira, não é dessa maneira taxativa, como é colocada pelas outras doutrinas, aparentemente, mas aqui trata de uma questão até de troca de energias, pelo que eu pude entender. Então, ele fala o seguinte: os textos Vinaya lidam com a disciplina monástica para monges e monjas. Nisso, um dos votos, tanto para monges quanto para monjas, é que o monge ou monja não deve agir como intermediário para arranjar nem um casamento, nem um relacionamento sexual para algumas pessoas. Para monges, geralmente se trata de uma longa lista de diferentes tipos de mulheres, e, em alguns textos vinayas, há também listas de semelhantes tipos de homens. Aí ele coloca que o tipo de mulheres, os tipos de mulheres que estão listadas aqui, são mulheres que são casadas ou que estão sob a guarda de alguém. E é uma longa lista. O pai, a mãe, irmã, irmão. Então, é uma coisa muito complexa. Sob a guarda é explicado em termos de não ser permitido à jovem fazer suas próprias escolhas, quando tudo é ditado pelo guardião. O que aqui no Brasil a gente usa muito o termo tutela. Continuando. Lembre-se de que estamos falando da Índia antiga. Então, aqui não há nenhum conceito de liberdade ou direitos da mulher. Algo que realmente, inclusive no mundo ocidental, a gente tem falado mais nos dias atuais. E aí, continuando. A mesma lista aparecerá nos sutras do Theravada, como no tipo de pessoas que seriam um parceiro impróprio para ter sexo. É a mesma lista. Desde o início, há uma relação próxima entre a ética sexual para monges e monjas, da mesma forma para leigos. Nos próprios Suttas Theravada, Pali, explicam que esses são parceiros impróprios, basicamente porque ter sexo com algum deles leva você a cometer muitas outras ações destrutivas. Então, o que a gente entende é que se você não torna o sexo da maneira adequada, na visão, você pode talvez desenvolver algumas outras coisas que podem te levar a uma espécie de ação destrutiva. Continuando. Pode levar você a mentir a este respeito e seu guardião ou marido descobrirem, então, pode até que você mate esta pessoa ou tenha que roubar para suborná-los, ou poder levar alguém a ter brigas dentro da sua própria família. Assim, pode haver muitos outros tipos diferentes de ações destrutivas. Na literatura Pali mais recente, ou que se chama de mais tardia, nos comentários está explicado que se você tiver sexo com uma mulher cujo guardião não lhe dá permissão, então apenas o homem tem a transgressão kármica. A mulher não tem a transgressão kármica, a menos que antes ou durante o ato ela desenvolva desejo e apelo. Então, aqui rolaria a questão do consentimento. Então, o não consentimento não teria prejuízos, digamos, kármicos, pensando aí na questão da reencarnação, para a própria pessoa,
vítima. Porém, isso prejudica quem promoveu esse ato abominável. E se uma monja for estuprada, a menos que antes ou durante o estupro ela desenvolva desejo e apego, ela não perde seus votos. Então, é uma das poucas vezes que a palavra estupro é colocada aqui nesse texto de maneira mais evidente. E aí coloca aqui. Então, é semelhante. Se a mulher for estuprada e não desenvolver nenhum desejo nem apego, ela não tem nenhuma transgressão kármica. O que também foi adicionado aqui, que eu nunca achei nenhum outro texto budista de nenhuma das tradições budistas, é que se o casal receber a permissão, ou seja, se a mulher receber a permissão do guardião marido, então não há transgressão kármica, nem para o homem, nem para a mulher. E se os pais disserem, bem, está bem, a minha filha está sexualmente ativa, então estará tudo bem. Mas se os pais realmente forem contra isso, então haverá uma transgressão kármica. Então, você também tem uma questão familiar envolvida para que isso seja aceito ou não. Continuando. E vocês podem ver como pode ser assim, pois a pessoa talvez tenha que mentir a respeito disso. Isso pode causar brigas e grandes problemas se os pais descobrirem. Lembre-se que a questão aqui é quão grande é o sofrimento e quantos são os problemas são produzidos a partir de seu comportamento sexual. Não tem nada a ver com ser bom ou ser mal, mas está relacionado, mas não está mencionado aqui neste caso, se a mulher quer ou não ter sexo. Um outro texto que ele aborda é um cujo nome é muito complicado para eu mencionar aqui, mas é um que significa um compêndio de Abhidharma, escrito por Asanga. Ele diz que todos os tibetanos estudam e todos os chineses também. E aqui é apenas a lista, o texto não elabora. Da mesma forma, no principal comentário indiano, está listado sem elaborar o parceiro impróprio. Mas, além daqueles que ele diz que está naquele outro texto, Theravada, nós temos aqui mais 3 categorias. A medida imprópria, e isso não é explicado. Apenas no Tibete, como no Gampopa, que você recebe uma explicação disso, que ocorre mais de 5 vezes seguida. A segunda é a ação imprópria aplicada, e novamente não está elaborada. Então, são textos que às vezes jogam, mas não aprofundam. Então, acaba ficando com a interpretação de quem o lê. E aqui ele coloca que é apenas posteriormente que a Gampopa explica que isso significa bater na pessoa, ou seja, sadomasoquismo, e ter sexo à força, ou seja, estupro. A terceira coisa que foi adicionada, e isto é especificado para homens, é ter sexo com todos os homens, ou homens castrados ou eunucos. Então, segundo esse estudioso, é a primeira e realmente a única menção explícita à homossexualidade entre os textos indianos e colocado também de maneira negativa ou algo impróprio. Não está mencionado de forma explícita nos textos no que diz a respeito à base envolvida no comportamento sexual impróprio. Parece que para os homens o comportamento sexual impróprio com um homem é menos pesado do que com uma mulher. E consigo mesmo é menos pesado do que com outro homem. Ou seja, a princípio a masturbação ainda seria menos complicado, menos agressivo na visão budista, de acordo com esse texto. Não posso falar de outros textos, não posso falar, de repente, de outras visões dentro do budismo, mas esse aqui foi o único que tratava desse assunto. Então, na sequência, a princípio, a masturbação, o sexo homossexual, mas direcionado apenas para homens, o sexo com uma mulher de uma maneira forçada. Continuando. Ele deduz, o estudioso deduz, a partir do segundo dos votos com reduzidos para homens, que é evitar tocar com desejo o corpo ou o cabelo de uma mulher. Para um monge, tocar com desejo o corpo ou o cabelo de um homem é considerado semelhante a um voto com resíduo, mas não é completo. Ou seja, não seria um monge efetivamente na visão que eu consigo interpretar aqui. Isso enfraquece os votos do monge, mas não tanto quanto tocar uma mulher com desejo. E como também foi visto, os votos de monge, ter sexo consigo mesmo usando a mão é um voto com resíduo, enquanto ter sexo com os orifícios de uma outra pessoa é uma derrota e resulta em perder os votos. Então, a princípio, o monge
a princípio pode se masturbar, ele não vai perder os votos, mas ele não teria muitos problemas. O problema seria se ele realmente praticasse o sexo anal, oral ou vaginal. Então, tem que haver a intenção motivadora, de continuar o texto, e uma das emoções perturbadoras tem que estar envolvida, e a ação tem que estar presente, os dois órgãos que se encontram. E o final da coisa, na visão dele, ele entendeu errado. Ele pensou que significava orgasmo, porque no tibetano a palavra quer dizer felicidade ou prazer. Daí ele entendeu a felicidade do orgasmo. E é muito difícil perguntar a um monge tibetano o que isso significa. Ainda assim, ele descobriu, a partir da discussão a respeito da Vinaya, e realmente se refere apenas a vivenciar o prazer no contato com os órgãos sexuais. Assim, se você for estuprada ou algo assim, e não houver prazer envolvido, se for apenas doloroso, então a ação não será completa. Então, a pessoa não seria prejudicada no sentido kármico. A propósito deste ponto de vista nos textos Vinaya, continua o texto explicando os votos monásticos. Para um monge cometer uma derrota em termos de transgredir o voto de não ter nenhum comportamento sexual, ele apenas precisa vivenciar prazer depois que seu órgão entre em qualquer um dos três orifícios, e no caso do sexo vaginal, quando ele toca o órgão da mulher. Uma derrota não requer realmente que o monge chegue ao orgasmo ou ejacule esperma. Da mesma forma, para um monge cometer um voto com resíduo ou por masturbação, ele apenas precisa vivenciar o prazer de ter o sêmen chegar à base de seu órgão. E semelhante a uma derrota, ele não precisa vivenciar o orgasmo ou ejacular no esperma. Agora, um dos fatores mais importantes é a força da emoção perturbadora envolvida. Quão forte é o desejo ou a sua raiva? Então, nesse ponto, a raiva também pode prejudicar os votos da pessoa, ou mesmo que ela não seja religiosa. Se você puder machucar a pessoa, como, por exemplo, estuprar, e eu não necessariamente estiver com raiva da mulher, mas quiser machucar o marido dela ou coisas do gênero, então o fator será a força desta raiva, ou a força da sua ingenuidade, pensando que está ok ter sexo com qualquer um. Então, aparentemente, parece que se equivale não somente ao estupro, você simplesmente tem um sexo promíscuo, digamos assim. Continuando o texto. O terceiro é o impulso distorcido e atraente que leva você à ação. Isso se refere a pensar que não há nada de prejudicial neste tipo de comportamento impróprio, que está perfeitamente ok e você discutirá com qualquer pessoa que diga algo diferente. Aí vem a ação em si envolvida, a quantidade de sofrimento causada a outra pessoa ou a si mesmo quando a ação é realizada. Então, se você estiver fazendo sexo com força, ou seja, estupro ou sadomasoquismo, é bem pior. Ou machucar a pessoa ao ter sexo sobre um chão duro ou molhado e fazê-la adoecer. Depois, há a condição de suporte. Se temos ou não um voto para evitar o comportamento sexual impróprio. A frequência, quantas vezes nós o fazemos, e o número de pessoas envolvidas. Um estupro coletivo é bem mais pesado do que um estupro singular. Qual a continuação? Se você repete a ação no futuro e a presença ou ausência de forças que contrabalançam. Então, torna-se mais pesado se nos alegrarmos ao fazer isso. Se não nos arrependemos, se não tivermos a intenção de parar, se não tivermos senso de autodignidade moral. Ou simplesmente não nos importamos com as nossas ações, ou como as nossas ações se refletem nos outros. Em resumo, o ponto principal aqui não é agir apenas de forma cega a partir de nossas emoções perturbadoras, mas ter alguma espécie de consciência discriminadora, algum tipo de entendimento em termos do nosso comportamento sexual. Então, dentro do budismo, nós vemos que é uma coisa bastante complexa, mas aparentemente o que envolve é se no momento em que você está envolvido nisso, de que forma que isso acaba te influenciando. Se você, digamos, curtiu o estupro, especialmente se você é vítima, você se apegou, então você entra naquela roda viva ali, delicada. Mas se você não curtiu, desculpe o termo falar dessa maneira, mas é que eu consegui entender aqui, não, não quis aquilo, não te prejudica, só prejudica aquela pessoa que praticou esse ato. Então, a gente tem aí toda uma ideia dentro do budismo, prejudica a questão kármica da pessoa se ela pratica, mas a vítima
não passa por nenhum problema na visão budista. Mas, ainda assim, não podemos nos esquecer que isso é uma visão religiosa. Não podemos nos esquecer da visão temporal, da nossa visão cotidiana, de que forma que isso é trabalhado. Vamos encerrar essa sequência com a doutrina espírita de Kardec. Eu não achei nada na matriz africana, depois, se eu puder, vou ver se alguém, de repente, pode me orientar, porque ali você tem, quando a gente pega os textos, especialmente do Candomblé, você tem muitos itãs. E a Umbanda, por exemplo, tem como muita base, usa como muita base também as obras de Kardec em diversos pontos. E a base que eu vi no roteiro de estudos sobre o tema está muito relacionada à questão do Livro dos Espíritos. Não achei a palavra estupro na Kardecpédia, isso mostra que é um tema em que o Kardec não tratou, mas basicamente a gente encontra, no estudo que eu li sobre esse assunto, entra basicamente nas questões envolvendo a escolha de provas. E esse é um ponto polêmico quando a gente trabalha na doutrina Kardec, é a ideia de que, a princípio, se você é estuprada, você teria escolhido passar por esse momento. O que é terrível, se pararmos para pensar. Mas o que eles colocam é o seguinte, que a gente, é claro, tem as distorções a partir dessas visões, também muito mal interpretadas por quem professa a doutrina espírita, e eu, como fui espírita por 25 anos, posso falar um pouco melhor sobre esse assunto. Mas a questão 258 de Livro dos Espíritos diz o seguinte: quando na erraticidade, quer dizer, antes de encarnar, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência de previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos, ou pelo menos aqueles que responderam a Kardec, respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E aí ele coloca também, Kardec insiste, que é sobre pergunta A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E ele coloca o seguinte, os espíritos colocam: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, a gente fala da questão da sequência do dia a dia. Então, você nasce numa determinada posição, você tem um gênero de provas a seguir, mas você não teria os detalhes, que esses detalhes também viriam a partir dos nossos atos cotidianos. Na pergunta 259, diz o seguinte: do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós as previmos e escolhemos? E aí, novamente, os espíritos respondem: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. E escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades são a consequência da posição em que vos achais e muitas vezes das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito que a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da vontade ou do seu livre arbítrio. Mas, claro, se a pessoa fica numa situação em que ela pode ser estuprada, a gente não pode atribuir a uma coisa programada pura e simplesmente. Isso são coisas que a gente tem de tomar cuidado e que muitas vezes são colocadas como uma forma de culpabilizar a vítima, que é uma reformulação daquilo que a gente viu na visão conservadora, para não dizer reacionária, do cristianismo. Aquela ideia de que a mulher se colocou numa posição em que ela gostaria de sofrer uma violência sexual. Como a gente vê um depoimento daquele jogador preso na Espanha, dizendo que ele realizou um desejo da mulher que foi estuprada. Enfim. Por fim, questão 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E aí eles respondem: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas
as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns podem, portanto, impor a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação que podem dar lugar, bem como pelas paixões inferiores que uma ou outra desenvolvem. Outros, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, a questão do meio é delicada. Mas aí é você imaginar que a pessoa que resolveu praticar o estupro teria sido uma. Como é que podemos dizer? Uma pessoa que realizou um ato premeditado, espiritualmente falando, daí é você também querer que o assassinato também tenha sido programado e que a pessoa teria sido escolhida por Deus para assassinar alguém. Então, muitas vezes o que a gente tem, especialmente no âmbito do espiritismo, é uma subversão, uma transgressão, uma a gente pode dizer que fugiu a palavra agora, mas uma distorção dessa ideia da programação espiritual. E o livre-arbítrio, dentro da visão espírita, é o que comanda, inclusive, causas e consequências de muitos atos. Daí você atribuir que a pessoa está com uma roupa considerada provocante, a gente pode lembrar, desculpe, não podemos lembrar, na época, Machado de Assis até escreveu um conto sobre isso, que era uns braços, simplesmente a mulher estava lavando roupa com os braços de fora, porque afinal não ia para as mangas. Então, os braços eram sensuais. E aí? Então ela estava querendo se expor a um estupro porque os braços estavam de fora. Então a gente tem aí uma visão que perpetua um machismo. E exatamente porque as religiões são basicamente comandadas por homens. E quando a gente pega, por exemplo, os titãs, que são base do candomblé, a gente vê o quanto está distante, quanto isso mostra outras visões e outras percepções e outras noções. É importante que a gente tenha em mente que, antes de mais nada, o que está em jogo é a autoridade, que geralmente é exercida por homens, geralmente brancos, geralmente héteros, geralmente cisgêneros, e que acabam impondo às pessoas, especialmente que não se coloca nessa categoria de homem branco, especialmente rico, toda a categoria de que você pode ser um objeto sexual. Por isso, eu preferi começar com aquelas definições, mostrando também essas diferenças, a questão de você também ter incluído homens nessa visão absurda, abjeta. Você também ter a questão, que é o caso mais raro, pelo que a gente pode ver ali, de estupros entre mulheres, mulher estuprando mulher, que na verdade entra na forçação de barra, que muitas vezes pode acontecer. E é claro que a gente tem de tomar cuidado com essas generalizações que a extrema-direita adora promover, pois, afinal, ela é defensora da supremacia branca, ela é defensora da misoginia, e o que é pior, que ela consegue também impor para pessoas que são vítimas a ideia de que elas foram as promotoras do ato. Então, com isso, eu vou encerrar esse tema e com a mensagem de a gente precisar lutar contra a cultura do estupro e contra qualquer ideia de achar que a vítima é culpada. Nós precisamos lembrar, e eu já falei várias vezes, eu falo muitas vezes essa ideia, o pinto tem que ficar dentro da calça, a pessoa tem que se controlar. E qualquer forma de tentativa de ataque tem que ser denunciada. Se for necessário, eu posso falar aqui de uma maneira, talvez, espero nunca me arrepender disso, mas se tiver que agir com violência contra o estuprador, que se haja com violência, ou especialmente antes que ocorra o estupro, ou seja, para prevenir o estupro. Daí eu vejo uma iniciativa excelente do André Constantini, de ensinar defesa pessoal para as mulheres, para evitar que isso aconteça, e sempre o acolhimento, um abraço que eu gostaria de dar em cada pessoa que foi vítima, para que esses atos jamais possam ocorrer novamente. E devemos lutar para a gente internalizar o respeito a todas as pessoas, a todo mundo, em suas escolhas e especialmente na liberdade
de lidar com a sua própria sexualidade. Sem estupros, sem forçações de barra, sem agressões sexuais, sem sexismos, sem qualquer forma de imposição da nossa cultura absurda, abjeta e absolutamente misógina. Precisamos reverter essa situação. Não podemos mais tolerar tantos casos de estupro. Estamos falando do Brasil, mas isso ocorre no mundo. E eu conheço mais de uma pessoa, inclusive membros da comunidade LGBTQIA+, homens, cisgêneros, vítimas de estupro também. Que isso jamais volte a ocorrer. Mas isso só vai mudar se nós lutarmos, nos conscientizarmos e mostrarmos que a cultura do estupro existe e que deve ser combatida nos mínimos detalhes. E por isso vamos encerrar, lembrando que aqui é o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural, e que é voltado, basicamente, para tratarmos das diversas formas de espiritualidade. Eu procurei fazer um passeio naquilo que eu pude achar sobre esse tema, e sempre ficou faltando um ou outro, mas é claro que ficamos aqui com as vozes das diversas formas de espiritualidade aqui disponíveis no nosso canal. E para a gente manter o nosso canal em funcionamento e ampliar a programação, é que a gente pede a sua assinatura solidária. Financeiramente a gente precisa, e é claro também a luta contra a batalha dos algoritmos. Por isso, sua curtida é essencial. E, claro, seu compartilhamento também, especialmente com pessoas que precisam ouvir nossas palavras. Se você puder, aprocie também toda a programação do canal Paz e Bem, que fica passando aqui nesse banner móvel e que também está disponível na nossa programação aqui na descrição do nosso vídeo. Então, a gente agradece por todo o amparo, por todo o apoio, pela nossa audiência e, claro, até a próxima semana, sempre com esse carinho, com esse amparo. Então, um forte abraço, um beijo enorme, paz e bem.